Tá, tô sim. Beleza? Primeira coisa, todo mundo já comeu coffee? Já? Vamos ver se está todo mundo acordado, que eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, tá? Talvez seja uma coisa nova para a maioria, então eu vou fazer algumas perguntas daqui a pouquinho. Então, para ver se vocês estão bem acordados, levantem a mão esquerda quem está prestando atenção. Beleza, então está todo mundo acordado. Tem ninguém dormindo, né? Se você vê o cara dormindo, dá um cutucão nele que resolve. Beleza? Bom, primeira coisa, quem já sabe o que é Elasticsearch? Legal? Quem já usou Elasticsearch em desenvolvimento? Quem usa em produção? Beleza, legal, vamos lá. Então, a minha talk ela vai abordar desde a gente contar um pouco do mundo das queries do Elasticsearch, até a gente como a gente construir uma busca mais inteligente, tá? Então, primeiro ponto, se passar o slide. Vamos. Já tá ligado, já. Aí, agora foi. Vamos me apresentar então, meu nome é Guilherme, trabalho na Leroy Merlin Brasil, sou co-organizer dos meetups de lado, trabalho como software developer e Scrum Master dentro do time da Leroy, tá bom? Tenho meu Twitter aí, quem precisar, quiser me seguir, tirar uma dúvida depois, e meu blog também. Antes de entrar no Elasticsearch, para garantir que todo mundo sabe o que é Elasticsearch, eu vou começar falando sobre alguns pequenos pontos importantes que vocês vão ter que prestar bastante atenção para fazer sentido em toda a apresentação. Eu posso estar falando um pouco rápido, então em algum momento, nos slides, eu tenho uma parada, um break, para eu contextualizar o que eu estou explicando ali dentro, beleza? Então, primeiramente, o que é o Elasticsearch? Alguém sabe responder? Vamos lá. Ele é uma search engine, então ele é uma aplicação focada para busca textual, onde ele se diz que ele é real-time data, multi-tenancy, você pode fazer um monte de coisa com ele. E hoje o que a gente vai focar principalmente é voltado no full text search, tá bom? Ele utiliza REST API, você consegue trabalhar em cima dele usando REST tranquilamente. Ele trabalha em cima de uma tecnologia que o Solar usa que se chama Lucene, que eu também vou explicar daqui a pouquinho. Agora, o primeiro ponto mais importante que vocês têm que entender. O que é um index? Um index é como se fosse no mundo de banco de dados relacional, um banco de dados no final das contas. Ele é um agrupamento lógico de todos os documentos, de todas as tabelas, de todos os seus registros salvos. Pensem que um índice é isso. Ele é só isso. Você vai guardar configurações específicas do índice, você vai guardar outras coisas ali dentro. Mas ele é, logicamente, um banco de dados ali. Na RESTful API do Elasticsearch, o que você tem? Você vai ter um método HTTP que você está chamando a tua requisição. Cuidado com isso, porque se passar delete, funciona. Daqui para frente, você tem o host que ele está rodando. Normalmente o Elasticsearch roda na 9200. E aqui a gente tem o índice, que é a primeira parte do array aqui. E aqui você vai definir qual que é o nome daquele cara. Você pode colocar qualquer nome, tá bom? Então, por enquanto é isso. O índice é só um namespace, entre aspas, dentro do Elasticsearch. Tá aí tudo bem? Alguém não entendeu isso? Vou passar para o próximo, então. O que é um type? Um type é a segunda parte, normalmente, que você pode colocar nas suas queries do Elasticsearch. E o que ele serve? Ele serve só para identificar o tipo de documento que você tem ali dentro. Só isso. Você está indexando, num caso, um documento tipo pedido. Ele só serve para isso. Então, se você fosse tentar comparar, poderia ser uma collection ou uma tabela, mais ou menos assim, tá? E todas as operações do Elasticsearch internas, elas estão aqui, tudo com underline. Todas as operações internas normalmente têm underline. Aí vocês vão falar, mas o que é um índice invertido agora? Eu já falei de índice ao contrário do índice. O que é isso? Não entendi. Essa é a parte principal, vamos dizer assim, que vocês têm que lembrar do Elasticsearch, e é como ele salva todo o dado no Elasticsearch, e como esse dado é disponibilizado depois para você buscar. Então, ele é como se fosse um índice remissivo. Todo mundo lembra do índice remissivo? O que é um índice remissivo? Alguém lembra? Pega um livro, a última parte que ninguém lê, aquilo é um índice remissivo. É normalmente onde tem os principais termos do seu livro e aonde ele está localizado. Diferente de um banco relacional, onde você está acostumado a salvar a chave primária, que é o ID do documento, e aonde é o termo, os termos ou as colunas, vamos dizer assim.
E aqui você tem o quê? Essa mudança do Elasticsearch para outros tipos de banco. Vocês vão entender por que isso aqui é importante e como isso aqui facilita depois, tá bom? Mas guardem que o Elasticsearch vai salvar algo como o termo primeiro e depois os documentos aonde esse termo se encontra. Quais as páginas se encontram, aonde esses documentos se encontram. Beleza? E o que é um documento? Estou falando em documento até agora e não expliquei para vocês o que é um documento. É isso aqui. É um JSON, um objeto JSON, que vocês conhecem, simples assim. Você vai ter os tipos dados, você vai ter os atributos, tudo preenchido, tá bom? Então você consegue pegar esse JSON e enviar para o Elasticsearch. O Elasticsearch vai pegar aquele negócio e salvar dentro dele. Depois que ele salvou, você vai ter a possibilidade de fazer consultas e buscas textuais, como você quiser. Essa parte do break. Vamos lá. Até agora, o que eu falei para vocês? O vocabulário básico do Elasticsearch. Então, o índice, type e... Isso aí, eu não ouvi, mas é isso aí. E o Elasticsearch em si. E o que é um documento? Parte básica mesmo, tá? Para a gente começar o negócio. Tá todo mundo prestando atenção, que agora vai piorar. Já com conhecimento básico do Elasticsearch, esteja preparado. Então, espero que você esteja prestando bastante atenção. Agora a gente vai falar de queries. Vamos começar da parte de query do que vocês estão acostumados hoje a fazer normalmente nos bancos relacionais. Um dos bancos mais comuns. Vocês estão sempre tentando focar em fazer queries específicas, tá? E as queries no Elasticsearch, como elas funcionam? Você tem o verbo, get, você vai passar o índice que você quer buscar, ou múltiplos índices você pode fazer, múltiplos tipos, se você quiser, e você vai colocar underline search. E todas as queries daqui para frente, elas vão seguir esse escopo. Vai começar com o documento JSON, onde o primeiro atributo é query. Simples assim. É o começo para você começar a trabalhar em cima das queries do Elasticsearch. Beleza? Sem problema nenhum? Agora vamos entrar no que eu chamo de buscas estruturadas, ou buscas de tipos específicos. Vou procurar por documentos que atendem totalmente o critério da minha query ou não. Então, o resultado é, um documento atende o critério ou não atende o critério? Vocês vão falar, mas o que é isso? Da onde que eu estou falando isso? Onde que eu encontro isso num banco relacional? Um where. Pensem num where, com todas as cláusulas possíveis que vocês vão imaginar de fazer ali. Tá? O Elasticsearch também possui a mesma utilidade. Então, como que isso funciona? A query dele é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Então, você vai fazer a mesma requisição que eu já expliquei anteriormente. Aqui você tem o query, que eu já falei anteriormente. E aqui dentro são os tipos de queries estruturadas dentro do Elasticsearch que ele possui. No caso, é uma busca simples de term, que é um tipo de busca, que é basicamente status tem que ser igual a received. Simples assim. Que é a mesma coisa que essa query no SQL, por exemplo, se você estivesse fazendo. Beleza? Agora vamos analisar a resposta do Elasticsearch. Você fez uma requisição para o Elasticsearch, ele retornou isso aqui, ó. Quanto tempo ele demorou para executar? Aqui ele vai ter umas outras informações que não são relevantes agora. Total de hits, quantos documentos foram retornados? Qual que é o max score? Eu vou explicar depois. E quais foram os documentos que a gente retornou? Beleza? Fiz uma query, o where tem que retornar isso aqui para mim. Até agora eu não falei de busca textual. Eu estou começando a explicar o básico das queries para vocês. Bom, só que vocês podem reparar que tem uma coisa diferente desse slide para esse slide. O que é? Aqui a gente tem, olha o tempo que demorou, e reparem o max score. Só reparem isso. Agora vou mudar para o próximo slide. Quanto tempo deu? 7 milissegundos. E aqui quanto de score? 1. O que significa isso? Eu coloquei esse carinha a mais aqui chamado consent score, que é o cara que evita a gente tentar calcular score, ou seja, quanto um documento é mais relevante que um outro, numa busca, que eu não quero fazer isso. Eu não estou buscando, eu quero um documento mais relevante. Eu quero documentos que atendam a esse critério. Acabou. É o que você tem nessa tipo de busca, que vocês estão acostumados. Nesse que vocês estão acostumados. Vai retornar os documentos que o status for received. Simples assim. Próximo. Só que para começar simples, como eu disse, mas o mundo real não é. Então, quando você precisa filtrar um dataset muito grande,
você tem que começar a utilizar outros tipos de queries, chamado Bool Structure. Tá? Como que é? É mais ou menos assim, você tem o mesmo query que eu já expliquei, não muda nada, e você tem um carinha chamado bool. E bool funciona com must, então é um end, should, must not e filter. Should é um or, must not, negação de end, e filter. O filter é, você quer filtrar mais dados antes de atender as outras cláusulas, tá? Não precisa entrar em detalhe agora. Mas pense assim, essa é uma estrutura mais flexível que a anterior. Por que eu disse que é flexível? Porque você tem a mesma, uma forma mais clara de conseguir alinhar essas queries de uma outra forma, tá? Então, aqui a mesma query, feita anteriormente usando Bool Structure, e aqui é uma outra query, filtrando, colocando score fixado. Eu não quero calcular o score, porque isso impacta a performance também, se você não está utilizando. E como eu disse, a estrutura de Bool é muito flexível, bem flexível mesmo. E, como eu disse, você pode fazer um should, onde o termo é igual received, onde o usuário também tem que ser professor Shirley alguma coisa. Então você pode fazer um Hadouken aí de queries bonitas, bem legais. Tá? Só que até agora, vocês também podem fazer isso no mundo relacional tranquilamente. Vocês podem fazer no mundo no SQL também. Vocês vão fazer as queries do jeito que vocês estão acostumados. E o Elasticsearch vai retornar para vocês de uma forma bem rápida também. Só que quais são os tipos de query, desse tipo de query estruturadas que o Elasticsearch tem? Você tem algumas dessas, como term, terms, range, exist, missing, index. São vários tipos de queries que ou o documento atende aquele critério ou não atende. Simplesmente assim. E aqui é a mesma coisa. Outros tipos de queries que vocês podem utilizar. Não são buscas textuais, são buscas para você filtrar todos os dados que você quer fazer antes de fazer uma busca textual. Então, o Elasticsearch sempre, por padrão, se você não colocar o constant score nas novas versões, ele vai calcular o score. Mas o constant score ignora a parte de scoring. Então, é um pouco mais rápido a consulta. Se você está filtrando, se você está fazendo por facets, esse tipo de coisa, é uma forma de você utilizar. Tá bom? Beleza. Então, para que eu uso essas queries se eu tenho a mesma coisa no relacional? Antes de você fazer buscas full text, é interessante que você filtre documentos que não sejam necessários para você fazer full text. Às vezes um documento, vou dar um exemplo. O usuário quer fazer uma busca de todos os usuários que se chamam John no seu dataset, só que o seu dataset tem 2 bilhões de documentos. Só que o usuário normalmente vai fazer num time range de 10 dias. Então você diminui de 2 bilhões de documentos, por exemplo, para 500 mil, por exemplo. Isso ajuda muito a você ter performance nas queries. E é rápido esse tipo de query, porque o Elasticsearch pode cachear dependendo da sua utilização, que é uma coisa boa também. Beleza? Vamos respirar um pouquinho. Para que a gente aprende até agora? Buscas estruturadas. Você tem bool queries que vão te auxiliar para você fazer buscas melhores. E você pode filtrar documentos que vocês não necessitam antes de fazer full text. Ah, mas eu quero fazer full text num índice de 2 bilhões de documentos. Pode? Pode. Só que há necessidade? Você precisa realizar isso mesmo? Então, tua estrutura de modelo de negócio vai indicar qual que é o modelo ideal para você fazer. Essa é a parte fácil. Agora vamos falar de full text. Temos duas diferenças de full text para a anterior que eu expliquei. E temos que levar em consideração toda vez que a gente pensa em full text. Primeira coisa, relevância. O que é relevância? É o quão bem um documento atende aos critérios da query. Então, o documento pode atender parcialmente, e isso vai influenciar totalmente o quanto ele é mais relevante que o outro. Existem vários algoritmos que podem ser utilizados. Você pode usar o TF-DF, que basicamente o quanto eu tenho de termos dentro de um documento, e esse termo é raro em todo o índice, esse documento pode ser mais relevante que os outros. Mais ou menos, tá? Pensando no simplista. Então, aqui eu estou garantindo que, se o cara tem mais texto, o cara mais é relevante. Tá? De uma forma bem simplista. Você pode usar outros algoritmos, como proximidade de localização, por exemplo. Aí a relevância não é mais por texto, é o quanto é perto do lugar que eu estou procurando. Foursquare, por exemplo. Então, é um outro algoritmo de relevância que você vai utilizar.
Similaridade fuzzy, mesma coisa. É outro algoritmo que você vai utilizar. E aonde eu encontro o quanto um documento é relevante ou não? Ele vai gerar um cálculozinho e vai marcar no underline score de cada documento tem um score, e você vai ter aqui o max score, que é o maior score do índice que você realizou. Isso muda por busca. Então, se entra mais documentos no meu índice, mais esse score vai mudando ao tempo, tá bom? Vamos fazer uma query simple full text? Vamos lá? Beleza. Full text. Vamos imaginar que eu já adicionei meu documento lá no índice, está tudo funcionando, já fiz tudo que era necessário. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a busca search normal, como vocês já aprenderam, com query e um operador diferente, que chama match. Esse operador match você está colocando customer igual a John, por exemplo. O que isso significa para a gente? Que eu vou retornar todos esses documentos aqui, aonde apareceu. Então, aqui, no meio da frase aqui também, no começo, tal. Simples, né? Aí um usuário espertão, você lá espertão, fala, beleza, deixa eu testar se eu tirar o N. E não aparece nada. Aí você fica com essa cara. Porque fala, o que eu fiz de errado? Estou aprendendo aqui, o cara me falou que funcionava, agora não funciona, o que está acontecendo? Aí que vem a moral da história, que vocês têm que entender muito bem como o Elasticsearch persiste os dados, como o Elasticsearch pega o seu documento, salva, para você saber como você vai pesquisar. Então, ele está um pouco diferente do que a gente está acostumado. Para você fazer full text, você tem que entender como o dado está salvo. Primeira coisa importante quando você vai falar full text, você tem que saber como você salvou seu texto, para você saber como você vai buscar. E esse processo em si, dentro do Elasticsearch, você pegar um texto é chamado de análises. E a análise funciona mais ou menos assim. O Elasticsearch, no slide anterior, ele é schema free, mas não significa que ele é schema-less. Por quê? Ele permite que você faça o esquema que você quiser, você não tem restrição, desde que seja um JSON. Porém, qual que é a diferença? Vamos explicar. Peraí, fugiu. Vamos lá. Criar um mapping, tá, do search, do analyzer, ok. Tá. Schema-less. Por quê? Ele é schema-less, então você pode, ele é schema-free. Schema-less por que não é? Porque ele praticamente você tem que definir quais são os campos e como você quer que eles salvem no banco para aquilo ser procurável e depois. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai criar o mapping, que é uma outra coisa que eu vou explicar. Receber o dado via API, então, você vai mandar indexar esse dado. Ele vai pegar cada campo e verificar se tem um analyzer disposto para ele. Está ficando meio complexo, eu sei, daqui a pouco eu vou explicar mais. Rodar um analyzer para aquele campo e persistir o dado. Aí você vai falar, nossa senhora, o que ele está falando? Vamos fazer um exemplo. Sempre é bom com exemplo, porque é aí que vocês vão entender o negócio. Imagine esse documento. Você pegou, mandou via API lá de indexar. O que vai acontecer? O Elasticsearch vai pegar esse documento e vai integrar em cada campo. Vamos pegar um campo de exemplo. Customer. Reparem que eu tenho tags HTML nesse customer. Eu tenho letra maiúscula e minúscula. Beleza? O que o Elasticsearch vai fazer por bonitão? Ele vai pegar, e vamos dizer que no meu índice eu defini esse analyzer para esse campo. O analyzer é composto por outros três termos, que é complexo. Char filters, token filters, tokenizers. Basicamente, o que você quer fazer nesse negócio? O que esse negócio faz? Eu quero pegar um texto e passar em cima desse texto, trabalhar em cima dele para eu persistir no banco. Esses negócios fazem isso. Isso aqui é padrão, tem documentação no Elasticsearch para você fazer isso. Vamos fazer um exemplo funcionando. Mandei na index API, o que ele vai fazer? Pegar, rodar o char filter, HTML strip. O que o HTML strip faz? Então, ele vai arrancar toda a tag HTML que você colocou e mandou no texto lá. E ele vai retornar uma string ainda, grandona lá. Próxima etapa, tokenizer. Ele vai pegar string, transformar em tokenizer, tokens. Então, ele vai pegar isso aqui e transformar nisso aqui. Várias tokens. E depois ele vai passar o token filter, que é pegar esse carinha aqui, e por exemplo, que é o lowercase, e quebrar e deixar todos em minúsculo. Beleza? Não sei se eu deixei muito claro, mas o tokenizer ele vai quebrar em espaços. Então, ele quebra em pedacinhos, cada uma, e vai salvar esse dado no Elasticsearch dessa forma. Como eu expliquei anteriormente. Tenho as minhas palavras,
e aonde os documentos são referenciados no meu índice. Beleza? Aí, quando você vai fazer uma busca textual, full text, ele vai usar TF-DEF normalmente. Então, vamos fazer um exemplo aqui. O que vai acontecer? Salvei aquele documento, né? Tá aí todo mundo lá, instalou Elasticsearch no cérebro aí, parseou, né? Tá todo mundo entendendo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma busca textual por Mitchell. O que o Elasticsearch vai fazer? Vamos olhar, Mitchell. O Mitchell, da forma como está escrito aqui, está salvo aqui? Sim ou não? O que vai acontecer? Ele vai funcionar, mas por quê? Agora eu vou explicar por quê. Por que ele vai funcionar? Ele vai pegar esse campo customer, lembra que a gente definiu o analyzer dele? Por padrão, o Elasticsearch vai usar o mesmo analyzer para analisar a query que você está fazendo, no caso Mitchell, e tentar achar aquele termo no índice e retornar quais documentos que deram match com aquela query. Vamos lá fazer passo a passo. Pega o Mitchell, HTML strip, não tem nada de HTML. Tokenizer, não tem whitespace, não tem lowercase? Tem lowercase. O que ele vai fazer? Ah, tá, Mitchell, esse cara, beleza, ó, tá aí, documento. Entrega para o Elasticsearch e você tem um retorno do resultado. Toda vez isso acontece em runtime. Você manda uma query, ele vai analisar. Você indexa um dado, ele vai analisar. Beleza? Mas eu quero trocar uma analyzer. Você pode. Não vou comentar agora como, mas pode. Aí, né? Vamos lá. Vamos com calma. Eu acho que esquentou um pouco a cabeça. Até ficou meio quente aqui por ponto. Vamos lá. Zen, vamos respirar, primeira coisa. Beleza? Todo mundo comigo? Não tem uma poça de sangue aí, nada. Tá tudo ok, né? Vamos lá. Quais são os tipos de busca que o Elasticsearch tem? Você tem várias buscas textuais. Nesse caso, match, multimatch, entre outras. Tá? As principais são essas que eu acabo utilizando mais no dia a dia. Então, o que a gente aprendeu até agora? Entender o processo de análise ele é primordial para você saber como você procura o dado e como você salva o dado. Analyzers são compostos por? Vamos lá, pessoal, fala alto, por favor. Tokenizers, token filters e filters. Aí, olha, já estão quase craque em Elasticsearch, hein? Beleza. Então, vocês têm que entender também como aí é um gancho para a próxima parte. Porque até agora, eu só expliquei o primeiro título, Desvendando Queries Elasticsearch. Aí eu falei, vou ensinar vocês a fazer uma busca mais inteligente, não é? Esse aqui é o gancho para a próxima parte. Vocês acham que ia acabar. Só que não vai acabar, ainda tem mais parte. E aí que eu entro no detalhe de como a gente na Leroy Merlin acabou fazendo uma busca um pouco mais inteligente. Como trabalhar buscas no e-commerce. Aí, o conceito em si que a gente utilizou para isso chama Concept Search. Tá? Tem paper, vocês podem olhar lá. E esse cara é baseado em cima de duas coisas primordiais. Que, quando você está falando de Information Retrieval, que é uma matéria que estuda basicamente como você faz buscas significativas dentro de texto de uma forma rápida e eficaz, você acaba trabalhando de duas formas. Ou você está fazendo uma busca semântica ou uma sintática. Vamos lá, busca semântica. Semântica está relacionado com significado. Então, eu estou falando, um cachorro grande, o cara pesquisa, cachorro grande na Leroy Merlin lá. O que vai acontecer? Ele não vai achar nada, porque não tem cachorro lá. Ele não vende cachorro. Então, o que acontece? O cara que está fazendo essa busca, ele vai tentar interpretar, tá, cachorro grande, esse cara aí, não sei por que ele escreveu isso, mas eu acho que ele está querendo dizer que é um cachorro que no mínimo de 5 quilos. Tá? Então, é um cachorro grande. E a mesma coisa, produtos infantis. Às vezes, isso no meu e-commerce não tem produtos infantis escrito em algum lugar. Só que aí o cara tem que interpretar que produtos infantis são da estampa colorida. Olha que beleza. Quem que vai interpretar isso? Não vai ser eu. Vai ter que ser algum machine learning, alguma coisa louca lá para funcionar isso aí. Tá? E sintática? Tem cachorro grande no Leroy? Não. Tem produto infantil? Tem. Ele não vai tentar identificar se existe, qual a relação de um produto infantil. Não. Tem isso escrito em algum lugar? Retorna o documento, senão não retorna. E no caso do Elasticsearch que utiliza o Lucene é baseado em dois conceitos principais. Vector Space Model e Boolean Retrieval. Boolean Retrieval. Imagina assim,
Vocês já pesquisaram no e-commerce dessa forma? Quem já pesquisou assim? O cara estava tentando fazer uma SQL injection lá, tentando fazer alguma gambeta lá, mas ele não busca assim. Nenhum cliente busca assim. Ele vai buscar assim. Só que aí como que você vai tentar traduzir esse significado, que na verdade é isso, ele está querendo procurar furadeira por marca Makita, color azul. Só que na verdade é isso aqui. E aí? Como que você traduz isso? E o Vector Space Model é praticamente como funciona o algoritmo de ranqueamento por texto, que ele não é tão eficaz por padrão em buscas textuais para e-commerce, porque você tem muita questão de ligação, onde marca é Makita, furadeira barata. Você vai retornar negócio de barata para o cara? DTFON, coisa desse tipo? Então, você não vai. E os algoritmos mais comuns para você fazer isso é o TF-DF. Tá? E elas não são focadas para e-commerce por padrão. Buscas textuais dessa forma não são otimizadas para e-commerce por padrão. Então, o que a gente aprendeu até agora? Buscas, sintática e semântica, diferença entre elas. E isso é muito importante porque, se você não souber como o seu usuário busca, você não vai entender como fazer as queries. Isso é importante. O Elasticsearch, Lucene, Solr, é focado em busca sintática. Você tem alguns caras que tentam ajudar na questão de busca semântica, mas, ok, vamos deixar isso para um outro papo. E Boolean Retrieval, Vector Space Model são base desse modelo de engine de busca. Então, estão orientados para Lucene, tá bom? Mas dois conceitos que são importantes também. Quando vocês estão fazendo busca, o que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte, você buscou aquela furadeira azul Makita lá, né? Bonitona. Você tem uma expectativa, não tem? Então, você tem uma expectativa e você tem o que é realmente entregue para você. Beleza? Ok? Bom, e a precisão, o que ela é basicamente? Ela define dos documentos relevantes disponíveis em todo o meu índice, quais são retornados na query. Então, quanto mais precisa a query, todos os documentos que o cliente queria eu vou retornar. Ou seja, todos os produtos que o cliente queria ver, num contexto real. Então, quanto o resultado é completo. E esse cara quantos documentos relevantes foram retornados na query. Por quê? Porque você quer ver o todo no índice, quanto aquele cara retornou. Enquanto esse cara, ele é focado na query em si. Então, se eu retornei 40 produtos, vamos fazer um exemplo, 40 produtos. Dos 40, 20 é o que ele precisava. A precisão é 20. 20 dividido por 40 lá, tá? E você tem um recall, que você tem 20 caras disponíveis na sua query. Você vai ter 40 em todo o índice, então você vai ter um recall que era para ser de 40. Resumindo, você tem o quê? Vamos lá. O que o usuário quer e o que é lixo para ele, que é essa parte aqui de fora. Que não importa, que ele não deveria, e às vezes está lá em cima esse resultado. Aí começa a brincadeira. E aí você vai falar, beleza, como eu sou um cara bem esperto, tem um produto que não retornou lá na minha consulta. O que você vai fazer? Você quer ele aqui, não quer? Todo mundo quer esse produto na hora de mexer na query. O que acontece? Você fala, vou fazer um puxadinho, né? É bom para fazer isso, não é? O que acontece? Você acaba trazendo mais lixo. Por que mais lixo? Por causa desse conceito aqui. Você está passando de uma busca estrita, que é John and surname Silva, que tem 100 resultados. Um OR já vai trazer mais resultados. E não necessariamente todos são John e Silva. Beleza? Entenderam até aí? Então se essa primeira query está aqui e retorna esses resultados aqui, se você mexer na query e tentar fazer uma query que vai pegar mais documentos, você tende a trazer mais lixo sempre. Tá? Então, vamos botar o conceito do Concept Search para funcionar. Então, o que acontece? O usuário vai lá e digita John Silva. O que vai acontecer? Você vai fazer uma primeira query, ver se você acha John and Silva. Ele vai retornar 100 documentos. Por exemplo, você retorna para o usuário esses 100 documentos. Vamos dizer que não encontra nenhum resultado. Você faz uma busca mais abrangente, que vai retornar mais lixo de uma certa maneira, mas você vai tentar encontrar esse John em Silva no seu resultado e vai retornar para o cliente. Caso isso, você não retorna.
E em cima desse conceito de que eu começo com uma query bem mais estrita no Elasticsearch, o Elasticsearch fala o seguinte, ó, essa aqui é a DSL, se vira, faz do jeito que você achar melhor. Isso daqui já é uma composição de arquitetura da aplicação para você fazer buscas melhores. Essa é a parte da busca inteligente. Que na Leroy Merlin, como nós trabalhamos, o que a gente faz? A gente pega lá o que o usuário está digitando, um PHP bonito lá, bem legal, testado. O que ele vai verificar? O que esse usuário está querendo pesquisar? O que esse filho da mãe está querendo encontrar? Ele está querendo encontrar um SKU pelo ID dele, pelo código de barra dele? Se for isso, eu faço uma busca no MongoDB, no nosso caso, que é o nosso banco de dados principal, eu nem bato no Elasticsearch, e retorno o resultado para ele. Ok? Poderia fazer no Elasticsearch? Poderia também. Decisão não colocamos no MongoDB nesse caso. E todas as buscas, então começa da mais estrita para mais abrangente. Nesse cara que é mais abrangente, o que acontece? Aí eu aciono o Elasticsearch para funcionar. Aí eu pego, executo, não encontrou nenhum resultado aqui, eu pego, mando para o Elasticsearch e o Elasticsearch retorna para o cliente. E assim vai, desde uma busca mais estrita para uma busca mais abrangente. Exemplos, casos reais. Quem é do Rio de Janeiro? Torneira. Bica. Problemas de polissemia em alguns casos. Ah, não, nesse caso não é polissemia, mas você tem sinônimos para o mesmo produto. Ou seja, torneiras é a mesma coisa no Rio de Janeiro que bicas. Ok? Então você tem que retornar a torneira para o cara. Aí começam os problemas em si. O cara escreveu cortina. Você tem que retornar cortina para ele. Aí que vem a parte engraçada. Às vezes, em termos muito maiores, termos que são muito abrangentes, por exemplo, quero todos os produtos amarelado. É muito abrangente, é super abrangente. É um termo que pode estar disparado em muitas categorias de produto. O que a gente faz? Em vez de jogar para o cara no merchandising, na tela de busca, que tem aqui os seus filtros bonitinhos e tem seus produtos, as pessoas lá, no caso, as pessoas que cuidam do motor de busca, elas falam, puta, não tá legal. Eu acho que o ideal seria a gente jogar, sabe aonde? A gente jogar deixa eu pensar, nessa página. Aí o que ele faz? Ele pega e fala, para esse termo, rediciona nessa página que é melhor. Porque o cliente não sabe nem o que ele está pesquisando, não sabe nem o que ele quer. Então vamos contextualizar ele, primeiro falar, bica, bica, você quer para banheiro ou para cozinha? De bancada ou de parede? Aí que começa a complexidade em si. Outras coisas que a gente acaba fazendo. O usuário vai lá, como instalar? O que isso aqui significa? Ele está querendo aprender como que ele faz o negócio lá por ele mesmo. E nesse caso, eu não posso retornar para ele produto. Ele tá intencionalmente querendo algum conteúdo, qualquer outra coisa. O que eu faço? Eu faço o que ele quer. Ele que manda, ele que pesquisa, tem que fazer o que ele quer. O que ele quer? Conteúdo. Então, vou mandar conteúdo para ele aqui. Ok? Até agora, tudo bem? E o que a gente aprendeu até agora? Que é importante entender a questão de precisão e recall. Você não precisa nem lembrar desse termo. O que você tem que lembrar é o seguinte, eu tenho que entregar o que o usuário quer. Quanto mais eu entregar o que ele quer, mais ele vai gostar da busca. É esse que é o conceito aqui. Stage Search. Como que você vai fazer sua busca faseada para começar de uma query mais estrita para uma mais abrangente? Isso aqui é um conceito. Existem outros conceitos de busca que vocês podem utilizar. Ok? Buscas mais estritas para as mais abrangentes. Crie seu próprio pipeline. Decida o que você quer. Não existe o pipeline correto. Isso é um pipeline feito para o nosso contexto, para a forma que a gente trabalha. Não vai ser para o seu e-commerce ou para o seu qualquer outra aplicação, tá? E conheça o tipo das buscas do seu usuário. Usa Analytics, vê o que os caras estão pesquisando, quais as buscas que eles estão retornando, que produtos que estão, se está sendo interessante aquele resultado para ele. E aqui você vai tirar insights, você vai ver como o usuário pesquisa, para você procurar um mecanismo adequado para você. Mas todos os conceitos em si, de Precision Recall e entre outras coisas, sempre existirão quando vocês estão falando de Elasticsearch. E finalmente, a gente acaba por aqui. Aqui tem algumas referências para vocês, ok? Falando aqui um pouco da documentação do Elasticsearch, infelizmente praticamente ela tem em inglês. Aqui tem uma playlist que eu criei,
que a gente utilizou muito para também procurar como outros caras estavam fazendo no mercado. Então a gente se inspirou que o Airbnb, Twitter, entre outros caras, também faziam de busca no modo de funcionar para entregar buscas melhores. Aqui você tem um package oficial do PHP, do próprio Elasticsearch, ele é bem simplista. Você tem outros caras para usar o PHP direto também. Mas uma dica que eu dou, as queries do Elasticsearch, elas são bem desestruturadas, como vocês viram. Então, tomem cuidado para vocês não se perderem com o tempo. E, se vocês querem entender, puta, por que esse documento... Porque é assim, você vai pegar o seguinte, o chefe fala, olha, o presidente da empresa digitou persiana vermelha e não apareceu a persiana vermelha. E você vai ter que descobrir por que essa maldita persiana vermelha não aparece por cima. E aí, é só entendendo isso aqui para você ajustar. E quanto mais você mexe na query, lembra? O que acontece quando você faz com que a query fique maior, retorne mais resultados, traz mais o quê? Então, tem que tomar cuidado com isso. Estamos contratando, manda aqui e-mail para o Ravan, temos aqui vagas de Dev, Front-end, UX e SEO, que eu não anotei aí. E obrigado, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Perguntas? Alguém? Ixi, calma aí. Oi, boa tarde. Boa tarde. No caso, vocês não consideram usar em nenhum momento a query do tipo match all, né? Só vocês procuram utilizar as multi-queries. Então, vamos lá. Aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para você. Mas faz sentido o que você me perguntou. É assim, quando você faz uma busca textual num documento inteiro, todos os campos disponíveis, a tendência é, se você está procurando em mais documentos e mais campos, você pode acontecer de trazer muito lixo também. O que a gente prefere? A gente prefere, nesse pipeline que a gente mostrou anteriormente, aqui, por exemplo, aqui é uma query que eu estou procurando basicamente, normalmente que o cliente pesquisa, pelo nome do produto, normalmente, e alguns termos que são, vamos dizer, SEOzados. O que acontece? Os caras podem falar o seguinte, para essa categoria de produto, eu quero embutir produtos infantis nesses produtos, porque quando o cliente procurar produtos infantis, retorna a ele. Então, eu pesquiso praticamente em 3 campos. Agora você vai falar, não, mas fazer um match all, a gente faz praticamente quase um match all nesse cara aqui, que é uma query mais abrangente. Assim, a vantagem de você fazer buscas mais estritas é um pouco mais rápido, e você foca no contexto que o usuário está querendo procurar, mas não existe solução bala de prata, você tem que ver o que o usuário está pesquisando. Porque às vezes tem uns usuários que digitam umas coisas bem bizarras. Tem usuário que digita C7NK, aí você vai descobrir o que é. Lá na última característica de um produto é um código de referência do fornecedor. Puta merda, aí é esse cara aqui que vai ter que achar, tá bom? Você pode criar mais pipelines, por exemplo, você criar mais um aqui, você pode. Ah, quero colocar um match all aqui, quero quebrar em mais partes aqui. Você que decide, tá? Nesse caso aqui, só para clarificar, isso aqui são classes PHP, que cada uma tem uma responsabilidade definida para qual tipo de query, e executa a query que for necessária. Se for no Elasticsearch, vai fazer no Elasticsearch, se for fazer no Mongo, vai fazer no Mongo. Tá? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Beleza? Aqui, ó. Ô, Guilherme, eu gostaria de saber qual é a complexidade de implementar o Elasticsearch com o Laravel, se você tem algum exemplo de código implementado usando... Assim, como praticamente funciona uma API REST, a complexidade. Primeiro, nem é tanto assim questão de código. Você está fazendo chamadas REST ali, tá? No nosso caso, não existia nenhum package na época que fazia esse negócio. O que a gente teve que fazer? Criar um próprio package. Então, com uma extensão do curl lá, você já resolve todo o problema. Que mais você perguntou mais uma coisa também? Ah, dificuldade. A dificuldade está principalmente em entender esses conceitos e como você vai entregar buscas melhores. Então, esses são 2 pontos importantes. E na época, o que a gente teve? A gente teve tempo para entender, além de como o usuário busca, quais eram os cases que a gente poderia se inspirar para fazer. Coloquei algum deles, tá? E a gente teve tempo para estudar também como usava PageRank, outros algoritmos, para tentar ver o que a gente poderia fazer para que a busca seja melhor. Tá? Então, a dificuldade, na minha opinião, não está em infraestrutura,
não está na implementação e está entendendo esses conceitos que estão ali por trás. Então, entender mapping é super importante. Entender como você salva os dados é a segunda coisa mais importante. Do resto, você vai aprendendo sobre o tempo. Git, aqui. Eu queria saber se você já viu alguma aplicação desse tipo de esse tipo de pesquisa aplicando alguma ontologia para facilitar esse tipo de relacionamento com as palavras. Tá, então, o que a gente fez? No nosso caso, eu não sei se eu entendi bem, mas vamos ver se eu consigo responder. Você falou ontologia, né? Beleza. Nesse caso, o que a gente montou? A gente montou um mecanismo, no nosso caso, que é parcialmente automatizado em alguns casos, e algumas coisas as pessoas podem fazer na mão, entre aspas, tá? Então, o que a gente faz? No caso da nossa ontologia, para ver se eu consigo explicar de uma forma simples, é praticamente como que eu olho para o que o usuário está buscando, o que ele quer, e o que eu posso entregar de conteúdo, tá? De uma forma, acho que simplista seria isso. Então, no nosso caso, a gente criou esse pipeline dessa forma, a gente falou, beleza, o nosso usuário pesquisa assim, e a gente foi tentando utilizar queries do Elasticsearch, que é tendência essa questão. Eu não sei se tem outro e-commerce que usa. Até, agora, não parei para pensar, tem um cara, que é o ATG Indeca, que, se eu não me engano, ele utiliza. Tá? Porque, assim, é um conceito difundido até que é bem famoso também sobre busca, mas agora eu não lembrei, Lucidworks, que é um evento onde acontece no mundo, onde eles falam muito de search engines. Então, um dos outros cases que também apresentaram, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas eles também apresentaram utilizando esse conceito. Tá? Assim, não existe, eu acho que, uma forma que represente tudo claramente. Você vai ter que ver qual que é o contexto. Né? Tem muito jeito. Mais uma pergunta? Tempo? Se não, Não? fechou? Não? Uma salva de palmas, então. Sensacional. Foda.